Pais de alunos da creche Gigantinhos, aqui do Antares, eles estão preocupados com o transporte das crianças. Além da quantidade insuficiente de veículos para atender a demanda, a falta de segurança também preocupa. A Carol Guibo conversou com um grupo de pais e as reclamações são inúmeras. Vamos ver? Solta aí. A quantidade insuficiente de ônibus que faz o transporte dos estudantes da rede pública de Maceió tem dificultado a vida de pais e alunos. A superlotação faz com que crianças se amontoem nos coletivos. Muitas delas se arriscam sem cinto de segurança e sentadas no piso e nas escadas dos ônibus. Vim com as minhas duas filhas sentadas no batente da porta, de uma das portas, e os meus 3 sobrinhos também veio no batente da porta porque o ônibus estava super lotado. É um ônibus para 5 rotas. A escola tem 1.400 e poucas crianças. Só são 6 ônibus rodando para todas essas crianças. O bairro Benedito Mendes é enorme, não? Essa empresa com 6 ônibus não comporta. As crianças vêm tudo tumultuada. Tem criança autista. São 5 crianças numa cadeira só, sem cinto. Crianças chorando. Hoje, a última rota que chegou, eram 2 rotas, mas só chegou uma, era 9 horas da manhã. As crianças é para estar aqui até 7h30. 9h30 da manhã, uma criança que necessita, que se acordou 6 horas, 5 horas, 5h30, 9 horas, está passando mal dentro do ônibus. A minha filha de 1 ano, ela veio passando mal. A minha de 5 anos, ela veio quase desmaiando. Além de poucos, os ônibus disponibilizados pela Prefeitura da capital alagoana para cerca de 20.000 estudantes acumulam problemas. Nesse vídeo gravado por pais de alunos, a catraca está quebrada. Por isso, as crianças precisam se espremer passando por dentro dela. E os problemas não param por aí. A porta é de cadeado, o meu neto encontrou parafuso, botou na boca. Aí, tem cadeira que as crianças ficam amarradas, os cintos são as crianças que ficam amarradas. A estrutura é péssima e o lixo também sujo, sem ar-condicionado, a janela quebrada. O filho de Carla, de 6 anos, é autista. Pela precariedade do transporte, ela preferiu deixar a criança sem vir à escola. E várias mães, eu acho que não é só eu, que temem os nossos filhos virem para a escola e acontecer alguma tragédia. A realidade é essa. A Constituição é clara. Toda criança e adolescente tem direito à educação. Mas em Maceió, pais e responsáveis têm lutado muito para conseguir que esse direito seja realmente cumprido. A situação, que acontece desde o início deste ano letivo, chamou a atenção do Ministério Público, que solicitou à Justiça formas de obrigar a Prefeitura a resolver o problema. Enquanto nada é feito, os estudantes que se arriscam nos ônibus muitas vezes acabam se atrasando para as aulas. Ele passou uma semana sem estudar, não só ele, como todas as pessoas, as crianças que não tinham condições de vir trazer, né? Aí as aulas voltaram ontem, aí eu trouxe ele de Uber, ele voltou de ônibus comigo, que eu vim buscar, porque não levaram também ele, que são novatos, e disse que não sabia o ponto. E a gente quem sofre, porque tipo, não é todo dia, eu não vou mentir, que eu tenho dinheiro para trazer. E trabalhando, como é que vai fazer? Larissa é uma dessas mães. Para conseguir manter os estudos das filhas, ela teve que diminuir o ritmo de trabalho e tirar do próprio bolso dinheiro para levar as crianças para a escola. Hoje mesmo a gente teve que dividir para trazer as crianças de carro e também para buscar, né? Que é isso. A própria professora me parou quando hoje mesmo fez: vai pegar suas filhas ou você vai deixar ela aí no ônibus? Eu disse: mulher, ela disse, pelo amor de Deus. Ela falou assim: não leve a sua filha no ônibus, porque tá muita bagunça. Vários relatos e apenas um pedido. Transporte digno! Transporte digno! Transporte digno! Transporte digno! Absurdo isso, né, gente? A gente vem acompanhando essa luta, tanto do Ministério Público Federal, como da Defensoria também, para que esse transporte seja o melhor possível, né, com dignidade e segurança para essas crianças. Nós temos relatos terríveis que nós vimos aí agora das próprias mães que relataram essa situação em que seus filhos acabam se submetendo para poder chegar, inclusive, até a escola ou até os gigantinhos aí, como nós citamos. E olha, diante de mais essa situação envolvendo o transporte escolar aqui em Maceió, nós vamos fazer o seguinte: a gente quer saber quais medidas serão tomadas
É o que nós vamos saber agora ao vivo com a Carol Guibo, porque o que eu quero saber, Carol, agora é o seguinte, quais medidas serão tomadas nesse momento, porque me parece que já tentaram de tudo e a coisa continua do mesmo jeito. Quando é que vai se resolver isso ou vão esperar que aconteça uma tragédia com esses meninos e meninas nesse ônibus? Realmente, essa é a pergunta que não quer calar, Wilson, porque parece que a prefeitura está esperando isso, está esperando que aconteça uma tragédia até que tome alguma iniciativa, né? Atualmente, a Justiça determinou uma multa de R$50 mil diariamente, caso esses ônibus não sejam arrumados, consertados, essa situação não seja resolvida. Mas o Ministério Público e a Defensoria Pública aqui de Alagoas tem ficado de olho nisso e viu que as coisas ainda não foram resolvidas. Por isso, vão ter mais pedidos. E quem está do meu lado para explicar que novos pedidos serão feitos aí à Justiça contra a Prefeitura é o Lucas Valença, que é defensor público. Lucas, atualmente a Justiça acatou o pedido do Ministério Público, da Defensoria, de dar uma punição, né, à Prefeitura até que isso seja resolvido, mas até então não foi resolvido. Vocês estão pretendendo entrar com novos pedidos, novos recursos? Se sim, quais serão esses? Muito boa tarde. Boa tarde. Inicialmente é importante a gente destacar que tem esse problema, ao que nos parece, ao invés de estar se caminhando para uma solução, parece que está se caminhando para um agravamento, né? A gente obteve vídeos recentes de denúncias, inclusive em dispersões também realizadas tanto pela Defensoria quanto pelo Ministério Público, no sentido de que os problemas não estão sendo resolvidos. Muito pelo contrário, os problemas estão sendo persistentes, né? De crianças de crianças de 2, 3 anos sendo transportadas ao chão do ônibus. É uma situação completamente inaceitável. Nenhum de nós, enquanto pai, aceita uma situação dessa. Nós também obtivemos relatos dos próprios pais de demora exacerbada para que as crianças sejam apanhadas no ônibus escolar, chegam muito depois do início do horário das aulas. Então, é uma situação que, infelizmente, parece que está se agravando ao invés de estar se melhorando. É importante a gente destacar que ontem o município juntou nos autos do processo movido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, comprovando que, segundo palavras da própria DMTT, órgão municipal, foram inspecionados dos mais de 200 ônibus em circulação, de ônibus escolares do município, foram investoriados até ontem, que foi juntado o relatório, 144. Dos 144, nenhum deles obteve uma pronta aprovação. Muito pelo contrário, 54 ônibus dos 144 que foram vistoriados até agora, 54 já foram reprovados de pronto. Conforme palavras da própria DMTT, esses ônibus não têm a menor condição de segurança de andar em vias públicas, segundo palavras da própria DMTT, e os demais foram liberados mediante condicionamentos, ou seja, mediante reparos que devem ser realizados nesses ônibus. Isso sem contar os quase outros 100 ônibus que sequer foram vistoriados até agora. Então, assim, é uma situação absurda. A gente, como você bem salientou, há uma possibilidade clara de uma nova tragédia, de acontecer uma tragédia aqui, como já aconteceu, infelizmente, em outros locais, e a gente precisa, por isso, agora a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão medidas ainda mais enérgicas, já que os R$50 mil de multa diária com relação ao município não foram suficientes para que o município cumprisse a decisão e desse um transporte adequado e seguro para essas crianças. Nós agora formularemos novos pedidos. Primeiro, de multa pessoais nos gestores, tanto o secretário quanto o próprio prefeito, para que essas multas sejam agora não mais em caráter apenas de contra o município, mas sim pessoal. E também nós solicitaremos que haja uma suspensão de gastos com publicidade e também festividade do governo municipal. A gente sabe que esse governo tem, tudo é questão de prioridade, se tem recursos para realizar festas, para fazer publicidade, como é que não tem recursos para dar um transporte seguro e adequado para essas crianças? Então, nós, diante do reiterado descumprimento e dessa situação que põe em risco a vida das crianças, nós iremos solicitar esses novos pedidos ao Poder Judiciário. Muito obrigada pelas informações. Então, aí, como o defensor público Lucas acabou de falar, né, novas medidas vão ser colocadas, inclusive eles vão pedir à Justiça que não sejam mais realizadas festividades nem gasto dinheiro com publicidade enquanto essa situação não se resolver, né? E eu acho que nós achamos que é mais do que justo, né, Wilson? Claro que sim. Outra coisa, a questão de sensatez, né? Era preciso chegar a esse ponto de se agora multar os gestores. Isso é uma história que já vem se arrastando desde o último dia 10 de fevereiro, quando voltaram às aulas municipais.
nas aulas de uma forma em geral. Nós estamos tendo dificuldades com a situação desses veículos. E a coisa continua, como disse o próprio Lucas, o defensor. Ao invés de se resolver, me parece que continua. Estão esperando que aconteça o pior. O pior com o filho da trabalhadora, com o filho dessas pessoas guerreiras que estão confiando, inclusive, nessa gestão. Para que levar o seu filho para ele poder ter um futuro melhor. Uma criança que sai de casa às 6 da manhã e chega na escola às 9, onde o horário da escola é 7h30, tem alguma coisa acontecendo errada aí. Poucos ônibus e os que tem não estão trazendo segurança para esses meninos e meninas. É terrível isso. Vamos continuar acompanhando e espero que cada vez mais endureça-se para que possa resolver o problema. Porque o ideal é o seguinte, gestores, pelo amor de Deus. Primeira coisa é o seguinte, suspender todos os ônibus. Suspende o contrato está suspenso a partir de agora. E a partir de agora, então, chamando a Defensoria, você sabe que eu tenho que ensinar isso? Chamar a Defensoria, chamar o Ministério Público e falar, ó, esses ônibus não comportam mais, não dá mais certo. Como é que eu faço? Vamos contratar outra, emergencialmente? Vamos, porque são vidas que estão indo e vindo. É isso que tem que fazer e não está levando isso na barriga até que aconteça o pior com um pequenininho. Se coloque no posicionamento de um pai, de uma mãe e de uma criança que está vivendo esse momento. É isso. Obrigado, defensor Lucas Valença. Obrigado, Carol. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Pelo amor de Deus, o que é mais fácil para resolver, mas não é dificuldade. Para outras coisas tem tudo. Então, se tem, prioridade. Prioridade é educação. Educação não é gasto, é investimento. É isso.